Outra questão importante que a gente tem que considerar é que, além da gente se perder olhando o mundo externo, os outros barcos, né, a gente, em vez de olhar para nós, para descobrirmos quais são os nossos dons, nossos talentos e o que a gente tem que oferecer para a vida de melhor, a gente se perde olhando para os outros barcos e devaneando e como seria bom se eu vivesse lá, ou daquele jeito, ou desse modo, ou se eu fosse esse barco. Enfim, né? Isso toma um tempo, gasta uma energia absurda, né? Então, fora esse se perder do lado de fora e devaneando e não olhando para si próprio, nunca nos ensinaram, em nenhum momento, nunca nos ensinaram a importância desse autoconhecimento, o conhecer-se a si próprio, com todas as nossas qualidades, todas as nossas forças, todos os nossos poderes que a gente já tem, conhece, mas ao mesmo tempo também é importantíssimo a gente conhecer quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas vulnerabilidades, aonde a gente se sente incompetente, incapaz ou não tão hábil, né? E todos nós temos partes positivas fortes e partes negativas inferiores, fracas, frágeis. Esse não é o problema. O problema é quando a gente não olha para isso, a gente não tenta desenvolver aquilo que a gente não tem tão forte, ou a gente tenta esconder aquilo que a gente não sabe, a gente fica fingindo que sabe. Quer dizer, aí começam as distorções, os distúrbios, e é onde a gente sai da realidade e da possibilidade de desenvolvimento e melhoria. Então, este autoconhecimento que ele fala aqui como a questão do se tornar habilidoso ou não, isso é extremamente importante, esse autoconhecimento. Por quê? Né? Todos nós, além de termos essas partes mais evoluídas, mais fortes, mais hábeis, a gente também tem as partes menos evoluídas, mais fracas, mais frágeis, mas também a gente tem a nossa luz, a nossa sombra, o que a gente fala aqui de eu superior, mas também a gente tem a nossa parte mais fraca, mais maldosa, mais inferior, mais primitiva. Todo ser humano tem, todo ser humano tem, né? Só que a gente muitas vezes não admite isso para nós, a gente não vai buscar esse autoconhecimento e a gente passa a viver a partir de fachadas, de idealizações, de personas, de personagens, e aí que também começa o outro drama na nossa vida, porque jamais seremos capitães habilidosos, sabendo tudo que a gente tem de forte, tudo que a gente tem de fraco, né? E quando tiver fraco, ou a gente pode desenvolver e sempre há a possibilidade de crescer e melhorar, né? Ou se quando realmente eu não consigo fazer algo, absolutamente não tem problema algum em perguntar ou pedir ajuda, de maneira nenhuma, ou aprender com os outros, isso não tem problema. O problema é essa desconexão, essa falta de conhecimento, e assim jamais viveremos na realidade, né? Aprendendo cada vez mais nas intempéries, mas com aquilo que eu tenho de real, o que eu tenho de força e o que eu tenho de fragilidade e de vulnerável. Então, para considerar nesse mar da vida, para que a gente possa viver uma vida muito mais satisfatória, muito melhor, seria o ideal que a gente vivesse a partir das nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, que a gente vivesse pela realidade do que a gente veio ser. Eu vim ser barco à vela, eu vim ser transatlântico, eu vim ser um iate supersônico, enfim, né? E que eu, neste autoconhecimento, para ser um capitão de cada um desses barcos, eu
cada vez mais aprimorasse a minha técnica, o meu jeito de ser, me desenvolveria ainda mais, observaria lá fora assim para aprender, não teria medo de enfrentar as intempéries, as crises, né? E também aprenderia a dominar tanto meus lados mais fracos como os meus lados inferiores e maldosos, para que não se enroscassem nos outros mares, nas outras pessoas que cruzam a minha vida. E aí eu não vou passar a minha vida falando mal dos barqueiros que não sabem dirigir, porque isso vai acontecer. De repente eu tenho um plano de seguir naquela direção e de repente tem um barco desgovernado na minha frente que vem e cruza a minha frente, me abalroa ou passa muito rápido e causa ondas fortes que vão me tirar do rumo. E também tem gente que vai passar a vida inteira xingando, praguejando, falando mal dos outros, olha que barbeiro. Isso também não vai levar a lugar nenhum, né? Porque ficar neste olhar externo, reclamando, isso não te capacita, isso não te melhora como ser humano, como capitão, isso não te faz aprender. Pelo contrário, os barbeiros, os maus capitães vão existir sempre na nossa vida, sempre, sempre. Isso também é um sonho muito infantil e uma idealização muito, muito de criança, a gente imaginar um mar maravilhoso, tranquilo, onde todo mundo saiba dirigir os seus barcos, quaisquer eles que sejam, e que eles não vão atrapalhar o meu navegar. Isso também é fora de cogitação, isso não é estar lidando com a realidade, e isso é um sonho muito de criança, e na realidade isso não vai nos ajudar em nada. Exatamente. Então, na realidade, ser um capitão habilidoso também, independentemente das pessoas, dos raios, das ondas, dos barbeiros, dos outros habilidosos, não os que largam tudo e ficam completamente à deriva, atrapalhando, não tem importância. Eu sei que aonde o meu objetivo, aonde eu quero ir, e eu tenho completa liberdade de ir fluindo pela vida entre os barcos, sem reclamar, porque isso é livre-arbítrio, cada um vai fazer suas escolhas, cada um vai dirigir como quiser, né? Quanto mais eu souber sobre mim, sobre o meu barco, menos eu vou ser afetado pelos outros barcos e pelas outras pessoas da minha vida, ok? Fica claro? Então, nessa apostila, essa comparação com o mar da vida, né, é muito bacana, porque muitas vezes a gente também, não que perde um tempo, mas muitas angústias chegam, emergem, tensões, ansiedades, por conta de vários alunos chegam aqui e falam: Luciana, eu não sei o propósito da minha vida, não sei. Ok, então vamos tentar olhar para si, vamos tentar ver o que você faz muito fácil. Às vezes os dons que a gente veio desenvolver, que a gente veio oferecer, eles já são nossos, já nos pertencem, e muitas vezes a gente não dá nem a gente nem se importa muito, nem muito valor a gente dá para o que a gente tem de mais fácil, né? Então, essas são pistas que a gente pode começar a prestar atenção, né? O que eu faço que dá muita satisfação, o que eu faço que as pessoas gostam, o que eu ofereço que o desempenho é sempre, a minha criatividade flui, me enriquece, eu não percebo o tempo passar, eu não gostaria de parar de fazer essa atividade, é uma atividade qualquer que seja, que eu me sinto muito
com muita alegria, com muita satisfação desempenhando. Então, essas são pistas que eu deveria realmente, nessa interiorização, nessa introspecção, eu deveria muito mais ficar antenado e atento do que os barcos e os mares e os lugares que eles ocupam e querendo estar no lugar ou imaginando. Isso realmente não leva a gente a lugar nenhum, né? Que mais que a gente poderia fazer? Então, voltando à questão do propósito, muitas vezes eu também fico angustiado, fico ansioso, porque eu não tenho muito claro o propósito. Mas o que a gente vai perceber é que se eu me mantiver no aqui e agora, completamente consciente do meu barco, da satisfação com que eu remo, né? O caminhar, aonde eu vou indo, parando por aqui, seguindo por ali, né? Descansando, enfim, se eu vou vivendo atentamente neste autoconhecimento, nesse sentindo a cada minuto, né, a emoção que emerge, um estado de satisfação, de alegria, para que precisamos pensar ou focar tanto no propósito? Porque a felicidade não vai ser lá no propósito final. A felicidade é aqui, agora, neste momento, presente, ok?